21 horas em Brasília, horário oficial, que nós estamos começando essa quarta para mudar de marcha. Mais um púlpito na net para a glória do Senhor. Hoje estou aqui como um presidente escoltado pela bandeira do Brasil, nossa linda bandeira verde, amarela, azul, escrita Ordem e Progresso. Esta bandeira eu ganhei ela de presente do meu aniversário no dia 19. Foi muito lindo receber este presente por primeira vez. Receber uma bandeira significa muita coisa para mim, ou seja, estamos recebendo a pátria brasileira, tendo legalidade sobre ela para ministrar sempre uma palavra do Senhor. Nós aqui no Púlpito na Net, na segunda-feira, nós estamos chamando Segunda de Primeira, um tema de atualidade. Na quarta, estamos acelerando a marcha da igreja, uma palavra de avivamento. E na sexta, cheia de missões, um tema missionário de abrangência mundial. Então, nesta noite, o tema é 70 anos sem renovação. Permita-me dizer que esta palavra será muito linda, muito boa, e convidamos então você a colocar sua atenção e receber o que Deus quer falar conosco através desta mensagem. 70 anos, imagine o que eu vou falar. 70 anos sem renovação. Quem foi que viveu 70 anos e nunca foi renovado? Será que tem alguém hoje também vivendo esses 70 anos sem ser renovado? Fique comigo aqui que você vai aprender hoje algo novo, baseado no livro de Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ocupar todo o capítulo 7 de Zacarias. Ele tem 14 versículos, e eu gostaria de pedir que vocês tivessem uma tarefa de ler o capítulo 7 de Zacarias, tão pronto que eu terminar mais essa transmissão, mais essa pregação, mais essa mensagem. Vale a pena você descobrir o que está escrito em Zacarias capítulo 7. Nós pregamos em todos os livros da Bíblia, pregamos no Novo Testamento, pregamos no Antigo Testamento, e conseguimos trazer para a atualidade uma mensagem escrita nos livros tão antigos como o livro de Zacarias. Eu vou sintetizar, claro, os 14 versículos para que você fique a par do que se trata a história que está narrada, a profecia que está explícita aqui no capítulo 7 de Zacarias. O tema é 70 anos sem renovação. Um minutinho antes de começar esta live, eu disparo um convite, um texto para todos os meus contatos no WhatsApp, e para aqueles que se inscreverem hoje no canal TV Carcle. Eu coloquei até a foto de uma Bíblia The Way, uma Bíblia moderna, uma Bíblia nova. Eu estarei sorteando essa Bíblia para quem se inscrever no canal TV Carcle. Você vai digitar assim no Google, no YouTube, no Google TV Carcle, vai me encontrar ali. E se você se inscrever, eu tenho como saber quais foram as pessoas que se inscreveram hoje, e elas estarão participando então de um sorteio de uma linda Bíblia The Way, com a nova linguagem na tradução no dia de hoje. Permita-me tomar um golinho de café. O café sempre purifica a garganta, prepara a garganta para estar falando aqui. Uma hora vai ser essa mensagem. Já me perguntaram por que eu não falo menos. É porque eu não estou fazendo lives simples, estou fazendo lives fantásticas, lives que o nome do Senhor será glorificado. Eu estou trazendo revelações do céu para a sua vida. Então, permita-me, a mensagem que eu vou pregar hoje, eu não poderia pregar em nenhum púlpito de nenhuma congregação, porque seria criticado. Mas aqui, como o Púlpito na Net não tem cobertura denominacional, apenas a cobertura divina, nós estamos debaixo da nuvem de Deus.
essa é a nossa cobertura debaixo da mão de Deus, essa é a nossa proteção e somos livres então para pregar para todo o Brasil, inclusive para países que falam espanhol estão ouvindo também essa mensagem. Então tudo isso foi os preâmbulos, tudo isso foi as delongas. Aqui agora vamos entrar de cheio na palavra do Senhor. Não vou ler especificamente nenhum versículo, porque são bastante versículos, mas eu vou dar uma síntese do que se trata essa história do livro de Zacarias capítulo 7. Permita-me buscar aqui na Bíblia, olha que Bíblia maravilhosa, essa Bíblia de Genebra. Vamos localizar aqui Zacarias, eu não deixei marcado, mas rapidamente eu consigo encontrar, já estou em Zacarias. Eu vou ler apenas aqui, então, um versículo do capítulo 7. O versículo será o versículo 5. Fala a todo o povo desta terra, eu recebo essa ordem do Senhor, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, eu vou falar isso aos pastores, quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste com efeito para mim? Uma pergunta fantástica. Permita-me acrescentar alguns versículos também aqui para ficar mais claro, senão vai ficar difícil de entender o contexto da mensagem. O versículo 1, Zacarias 7, no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é o Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem, Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, especificamente ao profeta Zacarias: olha só, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, a Zacarias, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Acabo de ler então Zacarias aqui na Bíblia Genebra, eu tenho 31 Bíblias de estudo. Então vamos primeiramente explicar esse texto, os 14 versículos. Eu vou fazer uma síntese para você, vou sintetizar. Primeira pergunta que vou fazer para nós interpretarmos o texto: quando ocorreu essa história? Veja que profeta organizado, todos eles eram muito organizados. Essa história aconteceu no reinado de Dário, a data foi no ano 4º de Dário, o dia foi no dia 4 e o mês é o mês 9º. Quando o profeta Zacarias recebe dois personagens que foram enviados de Betel para consultar o profeta Jeremias, ou para consultar o Senhor e para fazer uma perguntona. Eu escrevi aqui, esse texto nós disponibilizamos também no nosso blog, Púlpito na Net, blogpost.com do Google. O texto vai estar ali para você poder baixar, copiar, utilizar e ser abençoado. Eles então, segunda coisa, fizeram uma perguntona. Qual era a pergunta? Por que estou fazendo uma hipérbole, assim, dizendo que é uma perguntona? Eles queriam saber exatamente o que eu vou ler para vocês. Continuaremos nós? Olha só, que engraçado essa pergunta. Que fantástico e que pergunta. Hein? Continuaremos nós a chorar? Eles queriam saber, vamos continuar chorando? Parece que era um rito, assim, tipo, uma prática, um hábito, um costume, chorar. E então perguntam, continuaremos nós a chorar?
A segunda parte da pergunta, com jejum, eles estão perguntando, esses dois homens, com jejum, nós vamos continuar jejuando? E o jejum também era assim, uma data específica. Qual era a data? No 5º mês. Eles jejuavam no 5º mês. Como temos feito tantos anos? Olha só, essa é a pergunta mais incrível que eu encontro na Bíblia Sagrada. Quando vieram consultar ao profeta Zacarias, nós vamos continuar chorando? Nós vamos continuar jejuando no 5º mês, como temos feito estes 70 anos? O que vocês acham que foi a resposta de Deus? O que vocês acham que Zacarias responde para eles, inspirado por Deus? Isso aqui, na atualidade, tem uma mensagem muito atual para os nossos dias. Tem muitas pessoas que estipulam datas, horários. Eu oro sempre à mesma hora, eu jejuo todas as quarta-feiras, como hoje é quarta, todas as quartas, eu faço campanha, eu termino uma campanha, começo outra, campanha de 7 dias, e aqui eles estão perguntando muito parecido com o que as pessoas hoje estão fazendo. Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então nós vamos ver a resposta que Deus dá através do profeta Zacarias. Eu não sou contra o jejum, eu não sou contra a oração. Só que você tem que orar e jejuar diante de um propósito, com uma causa específica, com uma necessidade. Porque se você jejua sem propósito, sem causa, sem uma necessidade, você não está jejuando, você está fazendo um regime, você só vai perder quilo. E o propósito do jejum não é perder quilo, não é fazer regime. O propósito do jejum é quebrantar o coração diante do Senhor, para o Senhor te responder, para você sair de uma situação, para você sair de uma dificuldade, para você sair de um problema, para você sair de uma encrenca. Então você jejua, se quebranta, se humilha e Deus te exaltará depois. Também não estou contra orar. Aqueles que têm hábito de orar em horários fechados, em horários exclusivos, em muitas horas durante o dia, continue fazendo isso. Mas nós podemos orar lavando a louça, para quem é mulher, nós podemos orar caminhando, nós podemos orar dirigindo o carro, nós podemos orar em qualquer lugar, em todo o tempo, sentado, caminhando, deitado, pensando só com os pensamentos, porque tem lugar que você não pode pronunciar a palavra, mas você pensa: Senhor, por favor, tem misericórdia, traz a vitória, traz a solução, e a solução vem. Então, aí estava a grande pergunta. Vamos continuar chorando? Vou colocar gerúndio aqui. Vamos continuar jejuando no 5º mês, como temos feito tantos anos? 70 anos. Eles nunca mudaram essa prática. Isso é positivo ou é negativo? Fique comigo que você vai ver se é positivo ou é negativo. A autenticidade dessa mensagem. O versículo 4 diz: então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Isso aqui é a autenticidade. De onde vem a palavra? Quem foi que falou? O Senhor dos Exércitos. Que exércitos são esses? São 3 exércitos. O exército de anjos, que é chamado na Bíblia, o exército de Israel, que pertence a Deus, e o exército das estrelas, como fala Deuteronômio 4:19. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim. Então você não precisa correr atrás de profecia e correr atrás de profeta. A palavra, quando você precisa ouvir, ela virá até você. É o que nós estamos fazendo aqui no Púlpito na Net. Não estamos preocupados com o número das pessoas que estão ao vivo, pois sabemos que quem precisar ouvir esta palavra, ela chegará de alguma maneira através dos links que vamos compartilhar, através do canal do YouTube, onde vamos subir, e aquele que precisar ouvir esta palavra,
vai receber esta palavra. Eu quero dar bem-vindo aqui João Aldair de Moraes. Todas as lives que eu começo, ele está ali assistindo. Deus te abençoe, João Aldair de Moraes. Vamos falar agora qual foi a resposta que Deus deu para essa perguntona, para esses interrogatórios, para essa interrogação, para estes homens que vieram perguntar ao profeta Zacarias. Foi uma resposta dura. Diz Deus da seguinte maneira no versículo 5: quando jejuastes e pranteastes, foi o versículo principal que eu li. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, não era só o quinto, tinha o sétimo mês, era 2 jejum nacional realizado durante o ano. Diz especificamente aqui no versículo 5, durante estes 70 anos. Olha que palavra dura. O Senhor está dizendo, quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos. Nossa, que tradição! Nossa, que força! Nossa, que exemplo! 70 anos jejuando no quinto e no sétimo, no quinto e no sétimo, no quinto e no sétimo. E agora eles vieram perguntar, vamos continuar chorando? Precisamos continuar chorando? Precisamos continuar jejuando? Aí Deus responde assim, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? E é um ponto de interrogação. Tem muita gente jejuando e dizendo que é para o Senhor, e o Senhor não pediu. Tem muita gente dizendo que é para Deus, é para a obra do Senhor. Álvaro Fogaça, Deus te abençoe, está ao vivo também. Tem muita gente dizendo que está fazendo a obra do Senhor, qualquer tipo, qualquer coisa, qualquer sacrifício, uma oferta, uma viagem, um pedido, uma pregação, uma exortação, uma organização na igreja, colocando ordem, sendo ríspido, sendo duro, porque estou fazendo algo para Deus e Deus não pediu nada disso. Claro que tem casos e casos. Tem casos que Deus realmente pediu para viajar, para profetizar, para abençoar, para semear, para visitar alguém, para visitar o enfermo, para levar a Bíblia, para levar a ceia, para pedir a oferta, para cantar um hino, para orar muito tempo, para se santificar, para se colocar à disposição do Senhor. Muitos têm vivido estas experiências assim, mas muitos não. Muitos o Senhor não pediu para que eles fizessem. E esse povo de Israel, 70 anos, como diz o título da mensagem, 70 anos sem renovação, sem renovar. Eles não tinham ouvido a mensagem dos profetas. É o que vai dizer na continuação. Não ouvisteis ou não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou. Olha só que expressão maravilhosa. Que o Senhor pregou, que o Senhor apregoou, que o Senhor enviou a palavra, que o Senhor falou pelo ministério dos profetas que nos precederam. Todos aqueles profetas que procederam antes, que foram antes de Zacarias, o povo não estava ouvindo, o povo não estava colocando atenção. E diz mais o versículo: quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados, vocês não ouviram. Eu faço uma pergunta agora para os nossos dias. Quando é que você vai colocar a tua vida no altar? Quando é que você vai se arrepender dos seus pecados? Quando é que você vai começar a ler a Bíblia?
Quando é que você vai começar a andar por um caminho direito, por um caminho de justiça? Quando? Será agora? Já estamos numa pandemia severa, é mundial. Não adianta você mudar de cidade, nem mudar de país, porque cidades estão proibindo até receber certos turistas, para não aumentar o perigo ali para eles e não aumentar o número de pessoas contaminadas. Mas quantos anos o Senhor já falou contigo? Quantas vezes o Senhor já te colocou assim, entre quatro paredes e disse: ei, eu quero uma resposta tua. Ei, escute, eu quero ver a tua obediência. Eu preciso ver uma mudança na tua vida. Quantas vezes o Senhor já fez isso? 20 anos? 30 anos? 40 anos? Eu quero que vocês depois observem a capa desse vídeo, que eu fiz uma escadinha assim, 50, 60, 70 anos, coloquei 80 e 90. 70 anos sem renovação. Vocês não ouviram. Quando o Brasil não tinha Covid, vocês não ouviram. Vocês não se congregaram. Vocês não fizeram o que deveriam ter sido feito. E agora chegou essa catástrofe, e agora chegou essa dificuldade, e agora as portas estão fechadas dos templos. Ainda bem que as portas do céu estão abertas sobre a tua vida, se assim você quiser. Porque se você quer continuar surdo, se você quer continuar fugindo, também pode. Se você quiser ficar negando Jesus, negando sua palavra, se você quiser ficar rindo, se você quiser ficar zombando, você pode. Mas bem-aventurado aquele que ouve e pratica e recebe essa palavra e vive essa palavra. O que Deus estava pedindo então para aquele povo? Deus estava pedindo algumas coisas que está no versículo 9. 4 coisas o Senhor vai pedir. E essas coisas são muito atuais. Serve para a geração nossa, serve para o nosso povo. Por segunda vez, o Senhor vai dizer: diz o Senhor dos Exércitos. A gente já leu uma, agora é a segunda vez. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. O que vocês têm que fazer? Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Versículo 10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então aqui eu separei as 5 coisas que o Senhor está pedindo. Primeiro, o letra A, ele está pedindo: executai o juízo verdadeiro. Dentro das igrejas tem muitos pastores executando o juízo falso sobre os membros, interpretando o mal, não deixando eles responderem, não deixando eles se defenderem, só estão interessados em receber aquele dinheiro abençoado que eles aportavam para o ministério, para a congregação. Muitos deles ficaram enfermos e o pastor não foi fazer visita. Um pastor que não faz visita para um membro que era muito conhecido, ele não está executando o juízo verdadeiro. Ele está executando um juízo falso, ele está falhando diante do Senhor, diante da comunidade, não está tendo misericórdia. E a letra B diz assim: mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Isso é a segunda coisa que Deus está pedindo. Mostre bondade e misericórdia. Isso aqui você precisa praticar diariamente. Quantas pessoas que estão na sinaleira vendendo uma pocã, vendendo um pano de prato, se você tiver dinheiro, você pode ajudar esse tipo de pessoas. Eles não estão roubando, eles estão vendendo alguma coisa, principalmente agora, nesse momento de crise. Então, mostrai bondade e misericórdia.
Por que você não faz uma marmita? Por que você não faz um prato de comida para alguém que está com necessitado? Ou principalmente dentro da casa do Senhor, cada um ao seu irmão. Por que as famílias então não mostram bondade e misericórdia? Não sei se você está de acordo, mas parece que em toda família existe uma ovelha negra. Ela é complicada, essa pessoa pode ser um irmão, uma irmã, pode ser também a mulher do irmão que seria a cunhada, o cunhado. Eles gostam de levantar tempestade, gosta de criticar, gosta de azucrinar a vida das pessoas, gosta de levantar lebre onde não tem lebre. São pessoas difíceis de lidar, temperamento e caráter difícil, e o Senhor está dizendo: mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Terceiro, não oprimais. Não é para oprimir. Quantas pessoas? Viúva, órfão, estrangeiro e pobre. Deus tem um respeito muito grande e tem promessas muito grandes de proteção exclusivamente para esses 4 tipos de pessoas que têm essa dificuldade. Viúva, eu não sou viúvo, certo? Sou casado. Eu não sou órfão, ainda tenho mãe viva, certo? Mas tem muita gente que não tem nem mãe nem pai. Eu já fui estrangeiro muitos anos, ali na República do Chile, e eu reivindicava ao Senhor esta promessa de proteção aos estrangeiros, e todos aqueles que me trataram bem, eu sendo estrangeiro e missionário ali na República do Chile, com certeza Deus abençoou eles, porque é promessa do Senhor: quem ajuda o estrangeiro tem a bênção de Deus. E ao pobre, Deus também defende o pobre nas suas causas, nas suas necessidades. Outro dia eu preguei aqui sobre devolver a capa que alguém possa tomar em penhor do pobre, porque ele pode reclamar diante de Deus e aquilo ser imputado como pecado. E mais uma coisa que o Senhor pediu: não intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Tem muita gente fazendo tentativa. É dessa vez. A próxima vez que eu me cruzar com ele, a próxima vez que ele estacionar o carro aqui, a próxima vez que eu me encontrar com ele no supermercado, a próxima vez, e tem muita gente falando: a próxima vez que eu ver ele de novo, eu não vou levar desaforo para casa. Você está fazendo o quê? Intentando contra o teu irmão. Isso começou a nascer no teu coração, e Deus está pedindo, diz o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Veja agora, Deus pede 5 coisas e Deus reage. O Deus que eu prego, o Deus que está na Bíblia, ele também reage com as atitudes do povo. Ele reage. Primeiro vamos ver mais aqui as atitudes do povo, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Versículo 12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviada pelo Espírito, pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Então diz aí, 5 coisas de novo. Não quiseram atender o que Deus falou. Não vamos atender, não vamos obedecer. 2, se colocaram rebelde. 3, deram as costas para Deus. Literalmente, foram para outra posição. Não quero saber de Deus, deram as costas para Deus, se ensurdeceram, seus ouvidos ficaram agravados, tapados, eles não ouviram mais o Senhor falando. E ademais de tudo isso, fizeram o seu coração duro como diamante.
O diamante é a coisa mais dura que existe na terra, certo? Até que uma pedra de diamante é difícil de cortar, e a pedra de diamante consegue cortar as outras pedras. Aí então o Senhor tem 5 atitudes recíprocas a esse tipo de povo. Versículo 12, no final do versículo 12. Daí, diz o texto, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Claro, você não obedeceu, você não cumpriu, você não ouviu, você não recebeu o profeta, como esse povo aqui em Israel. Eu estou trazendo agora a mensagem para os nossos dias. Daí vem a grande ira do Senhor. Será que a pandemia não é a grande ira do Senhor que Ele está derramando sobre essa nação perversa e todas as nações? Será que não é a ira do Senhor? Versículo 13. Visto que eu clamei, que Deus clamou, e eles não me ouviram, eles também clamarão, olha a segunda reação, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, eu não vou ouvir. Eu chamei, eu clamei, eu enviei profeta, eu adverti, eu tive paciência, mas como eles não ouviram, aí veio a grande ira, aí eu não estou ouvindo mais também eles falar. Versículo 13, espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. É sinônimo, assolada é queimada pelo sol, desolação é sinônimo. Uma terra que ninguém passa por ela, uma terra que ninguém volta. Existiu isso nos tempos bíblicos? Sim. Certas cidades que não deram ouvido, não prestaram atenção às palavras do Senhor, virou morada de chacal, virou escombro, virou escória, virou entulho, a cidade foi destruída, os animais começaram a habitar ali, dentro cresceu mato, cresceu árvores, e ninguém mais voltou ali. Não havia condições de voltar num lugar assim, quando Deus derruba. Não há como reconstruir aonde Deus derruba. Não há ministério que se levante quando ele praticou a injustiça e Deus executou a sentença. Não tem como levantar esse ministério que chegou nessa condição. Daí veio a guerra, daí veio a grande ira, aí o Senhor está dizendo, eu não ouvi, aí o Senhor espalhou como um turbilhão, aí a terra foi assolada atrás deles, ninguém passava por ela, nem voltava. Agora cheguei na parte mais linda da mensagem, e aqui é para a atualidade. Preste atenção, essa mensagem você precisa compartilhar. O que eu vou falar aqui? 70 anos sem renovação. 70 anos sem renovar nada. Eles estavam perguntando para Zacarias, nós devemos continuar jejuando no 5º e no 7º mês? A gente está fazendo isso já assim, habitualmente virou um sistema religioso. Vamos continuar fazendo isso? Agora trazendo esses 70 anos para agora, para a atualidade. Preste atenção, a maior pergunta tradicionalista da Bíblia nós encontramos aqui no versículo 3. Eu estou falando de Zacarias 7. Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito tantos anos? E nós já descobrimos que foi 70 anos. Eu estou com vontade de dizer de novo essa pergunta. Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Sabe o que eu escrevi aqui? Escute, vai ser forte. Tem mulheres que faz 70 anos que não cortam o cabelo. E nem a língua.
elas não acompanharam, não entenderam as doutrinas que foram implantadas por homens, costumes que foram implantados por homens. Porque se os nossos costumes fossem bíblicos, então, primeiro, todos nós teríamos que usar barba. Segundo, todos nós teríamos que usar cabelo comprido. Era proibido cortar o canto da barba. Era proibido cortar cabelo. Terceiro, nós tomaríamos vinhos. Quarto, nós usaríamos túnica até no meio da canela. E a túnica da mulher é um pouquinho mais curta, do homem quase chegando lá no talão, lá no garrão do pé. E aí entraríamos dentro de uma igreja tradicional e glorificando ao Senhor e aleluia, de barba, de cabelo, como judeu, certo? E a mulher também de túnica, um véu na cabeça. Mas a Bíblia diz que o véu foi dado como cabelo, o cabelo foi dado no lugar do véu. Não é preciso usar véu, porque os nossos costumes não são judeus. Eles nem são bíblicos. Tem muitos costumes que são apenas americanos. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem cantoras, principalmente as novinhas, que usam saias apertadas e sobem no púlpito. E tem igrejas que faz 70 anos que estão olhando para isso. 70 anos faz que aquelas cadeiras estão atrás do púlpito. E estas irmãs, essas que se dizem cantoras, que usam estas saias translúcidas, apertadas, transparente, curta, você não tem vergonha? Você não está numa boate? Você está na casa do Senhor. Por isso que o Senhor não recebe esse tipo de louvor. Porque o que está no exterior também está no interior. Se no teu interior tem esse desejo de sensualidade, de revelar o teu corpo, isso é coisa demoníaca. E 70 anos faz que aqueles pastores, aqueles obreiros sentam atrás do púlpito e ficam com seus olhos olhando para onde não deve olhar. E ali dá para perceber quando eles estão com sono, e dá para perceber quando eles estão cochichando, e dá para perceber que não estão glorificando ao Senhor. Algumas igrejas já mudaram isso, se renovaram. Os obreiros ficam sentados numa lateral e fica apenas o que vai ministrar, ou aquele que está dirigindo, ou aquele que está fazendo um louvor. A maior ironia da Bíblia, Deus falou aqui, no versículo 5. Isso aqui é ironia. Olha só, Deus com um tom de ironia. Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito, foi para mim? A resposta dessa pergunta, não foi para mim. Não foi para mim. Deus usou a ironia. Vocês estão jejuando para mim, gente. Vocês estão no 5º e no 7º. Oh, que religioso. Vocês são os fariseus. Sabe o que era o fariseu lá do tempo de Jesus? Eles não comiam ovo, pensando que a galinha colocou no sábado. Eles não apertavam o teclado do elevador num dia de sábado, porque é um trabalho apertar com a mão o dedo no elevador. Eles não faziam fogo, porque era um trabalho. Eles não caminhavam mais de 1.200 metros, porque era um trabalho. Eles não comiam sem lavar as mãos. E 613 regras, 613 mandamentos. Jesus disse, vocês são que nem um sepulcro, pintado de cal por fora, branquinho. Cal havia naquela época para pintar, pedra moída e misturada com água virava uma tinta. Pintava o sepulcro, branquinho de cal, mas por dentro do sepulcro cheio de osso e cheio de cadáver ainda, que estava em decomposição. Então Deus está falando e reclamando
e dizendo em ironia: quando você jejuou, quando você pranteou, o que é prantear? Havia uma profissão na Bíblia chamada carpideira. O que é carpideira? É aquela de puxar o cavalo ali e carpir? Não. Carpideira, na Bíblia, eram umas mulheres que se vestiam de luto, ia atrás do féretro, ia atrás do caixão, elas eram pagas para prantear. Morreu! Elas eram uma profissão. Elas eram profissionais para fazer esse tipo de lamento. Isso era cultura do povo hebreu. Isso era cultura do povo hebreu. Hoje não existe mais essa profissão, pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi isso. Mas naturalmente que todo mundo chora quando perde um ser querido. Então existem muitos fariseus ainda na atualidade, muitos fariseus ainda no meio das igrejas. Que Deus venha ter misericórdia. Quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Tem muita gente dizendo que é para Deus, a obra é para Deus, eu já falei no início, mas não é para Deus. Coisas que Deus não pediu. Tem gente que não deveria dizer que está jejuando, porque se ele está fazendo dieta, não adianta você dizer. Se você dizer e tocar trombeta, já perdeu o efeito do jejum. O jejum não se conta para ninguém. É muita santidade se você arrotar isso. Eu jejuo toda quarta-feira. Se você já contou que você está jejuando, já perdeu o efeito. Se você deu a tua oferta e fez tocar trombone e trombeta e tudo isso, já perdeu o efeito aquela oferta. Deus já não recebe. O que acontece com as igrejas hoje que não se renovaram? As igrejas não se renovaram, elas copiaram. Aqui no computador você digita Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. Foi o que as igrejas fizeram. Elas copiaram dos americanos. Eu vou citar alguns exemplos aqui, você pode citar outros aí. Lembra do sopro? Eu vou soprar sobre você. Aí já coloca uma pessoa atrás para segurar a pessoa que vai cair. E aí a pessoa, como sabe que tem alguém atrás para segurar, aí ela se entrega. Isso veio dos Estados Unidos. Esse sopro, esse negócio de estar caindo, né? E se o pregador não derruba ninguém, ele não tem unção. Aí ele nem se dedica a falar muito, ele fala 10 minutos só da palavra, uma palavra superficial. Aí se dedica 50 minutos a derrubar as pessoas. Isso eles copiaram dos Estados Unidos. Também trouxeram dos Estados Unidos aquela questão de riso, de ficar dando risada. E aí começa 1, 2, 3, todo um banco, todo um setor da igreja, toda a igreja rindo. Aquela questão do dente de ouro também. Pastor com unção é quem orava e aparecia dente de ouro na boca. E isso foi trazido dos Estados Unidos. Pastores que jogavam o seu paletó sobre os demais, faziam um trenzinho, jogavam para cair, assim, homens em cima de mulheres, mulheres em cima de homens. Era uma coisa muito feia. Tinha pastores que faziam rolar. O crente dizendo, agora rola para lá, como que está dando ordem ao demônio, rola para lá, agora rola para cá. Quantas vezes eu vi essas fotos assim, eu tive que censurar as fotos, porque estava revelando as partes íntimas nessas fotografias de pastores que não têm escrúpulo para fazer isso. E a barriga da irmã começa a inchar, começa a levantar, e vai levantando, agora vai baixar, o demônio está saindo. E ficavam brincando disso. Culto parece um centro espírita, parece uma coisa assim do submundo. Isso é culto? Ou é uma sessão de descarrego? Nossa, até essa palavra estão utilizando, sessão de descarrego dentro da igreja. Não é libertação a palavra certa? Não é salvação a palavra certa? Não é colocar a mão sobre os enfermos e curar os enfermos? Tem muita coisa copiada dos judeus. Daí estão judaizando a igreja.
Fala do jejum de Daniel, que Daniel não comia carne vermelha, daí eu não vou comer carne vermelha. Carne vermelha, quando Deus mandou que entrasse os animais na arca, entrou um casal de cada animal, mas os animais que eram para ser comido, tipo vaca, ovelha, que era para ser carneado e assado a sua carne, entraram 7. Então Deus não fez o homem vegetariano. Não. Deus fez o homem vegetariano, Deus fez o homem também para comer carne. Senão, não estaria isso na Bíblia. Daí tem pessoas que gostam de comer sangue, daí aparece aquela outra seita lá proibindo comer sangue. É verdade, sangue não podemos comer, mas a carne nós podemos comer. E tem carne branca, tem carne vermelha. Por que existe 3 vezes mais água do que terra? Para você comer peixe. Nunca vai faltar peixe, porque é muitas águas, são muitos oceanos. Ainda que pesquem com grandes embarcações, sempre haverá peixe, porque Deus multiplica os peixes rapidamente para você comer. Mas peixe não é carne. É carne sim, é carne de peixe. É diferente, mas é carne. Deus não fez você ser vegetariano. Isso foi coisa que os homens inventaram. Estava demais algumas aberrações dentro dos templos, e a pandemia está colocando muitas dessas coisas em stand-by. No silencioso. O templo está fechado. Aquela dança de Davi que copiaram também dos judeus. Aquelas coreografias. Aqueles playback. O nome é americano. Playback. Tem uns que cantam com playback e cantam muito bem. Mas tem uns que não deveria cantar. Deveria dizer, irmão, eu não nasci para cantar. Vou deixar quem tem dom para cantar. Porque uns têm dom para cantar, outros têm dom para pregar, outros têm dom para orar, outros têm dom para fazer misericórdia, outros têm dom para ganhar almas. Agora, se um culto, todo mundo tem dom para cantar, como eu ia em cultos que cantava 19 hinos com playback, e a igreja não era assim. Ela não se renovou. Ela foi copiando, enxertando essas coisas e ficou assim fastidioso. Um culto que virou 19, 20 hinos de louvor e deixaram 15 minutos para a palavra. Eu não consigo pregar numa igreja assim. E principalmente quando o pastor já dá uma indicação, você não pode passar das 9, e me entregou 20 para as 9, 15 para as 9. Proximamente que eu ir num lugar assim, e que eu vejo que está dando a hora da mensagem, e não passaram para a mensagem, eu vou dizer, pastor, eu estou indo embora. Não vou ficar nesse lugar aonde não há liberdade para a palavra, porque quem alimenta é a palavra. Quem alimenta é a palavra, não são os cânticos. E ainda diz assim, saúde os irmãos capaz do Senhor, amém? Saúde os irmãos capaz do Senhor, amém? Por que acrescentaram esse amém? Por que você não diz então durante o dia, bom dia, amém? Boa tarde, amém? Boa noite, vizinho, amém? Por que só na igreja? O amém é para quem? O amém é para o cantor. E eu vou falar mais forte. Pode melhorar isso. Quantos que estão vivos aqui? A paz do Senhor. Meus amados irmãos, amém? Daí a igreja toda, amém! Isso virou uma mania. Isso ficou uma coisa feia. Cumprimente, não espere resposta. Porque se o teu louvor for ungido, o povo vai glorificar. Se a tua pregação é ungida, o povo vai glorificar. Tem igreja que não glorifica, mas aplaude, que seria sinônimo também de aplaudir, é sinônimo de glorificar.
Mas não aplaudir ao homem, aplaudir a Deus. Vamos aplaudir a Deus. O que eu estou falando com isso? Que 70 anos que as igrejas não se renovaram. Elas copiaram. As igrejas não se renovaram, elas se desvirtuaram. Olha só, cultos temáticos. Agora é culto da vitória, culto da família, culto da galera, culto kids. E outros nomes que não vale a pena citar aqui. Eu aprendi assim com um pastor ali do Pernambuco que dizia: no culto, qualquer culto, em qualquer ocasião, em qualquer data, em qualquer lugar, tem que acontecer tudo isso. Tem que ter salvação, tem que ter libertação, tem que ter manifestação do Espírito Santo, tem que ter salmo, tem que ser para a família, tem que ter oração, tem que ter exortação, tem que ter oferta. Um culto completo é assim. Agora não, é como uma campanha. E essas campanhas, pastor, que você faz e nunca termina, a cada 7 dias, ou seja, toda sexta-feira é campanha. E toda sexta-feira tem gente começando e você, pastor, não sabe quando termina essa campanha. Ninguém sabe quando termina essa campanha. Essas campanhas não têm valor nenhum. Tinha que convidar a igreja, nós vamos fazer uma campanha. Eu sou partidário de fazer assim, vamos fazer 7 cultos ou 12 cultos sequenciais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até completar 12 ou até completar 7, para ministrar temas especiais, por exemplo, estudar o livro de Apocalipse, estudar as 12 portas de Jerusalém, uma porta por noite. Mas coitado da pessoa, ela vai lá, recebe o envelope, quem que vai fazer o propósito hoje? Aí passa lá na frente. Aí ninguém toma nota, ninguém sabe quantos são, fica tudo misturado. Teria que separar os que estão terminando a campanha hoje, os que vão começar a campanha aqui agora. Eu não sei, uma campanha que nunca termina não é campanha. Não é campanha. Campanha tinha que dizer, nós vamos fazer durante 7 semanas. Se você entrar agora, não vai ter como entrar durante a semana. Aí todo mundo entra. Aí você termina aquela campanha, coloca um tema para aquela campanha. Vamos fazer uma campanha de oração, porque estamos em construção. 7 noites de oração. Pode ser assim, intercalado. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Mas toda a igreja tem que participar. Ah, pastor, mas vem muita gente de fora, então é um meio de nós captarmos a atenção, é um meio de nós entregar o envelope para as pessoas deixarem a oferta ali. Porque o Deus que eu vejo na Bíblia, ele não leva 7 semanas para responder. Ele não leva 7 dias para responder. Ele não leva 7 horas para responder. Ele não leva 7 minutos para responder. Ele responde em 7 segundos, se você quiser. Basta você orar e a resposta virá. Então, as igrejas não se renovaram, elas se desvirtuaram. Todo culto tem que acontecer. Salvação, libertação, derramamento do Espírito. Ah, mas nós somos tradicionais, não importa. Todo culto tem que ter ensinamento. Todo culto tem que ter oração. Ah, porque daí, se é o culto da vitória, só no culto da vitória acontece a vitória. Daí é o pregador exclusivo da vitória. Daí esse pregador não sabe pregar outra coisa, só prega a vitória. Ou só prega a prosperidade. Porque geralmente é a teologia da prosperidade. Aí começa a teologia do sentimento, a teologia do arrepio, a teologia do frio, a teologia que estou tudo arrepiado. E começa a botar umas modas, e o cara fica famoso, e vai crescendo, e vão superlotando a igreja, e vem muita gente, nessa quarta-feira. E aí o outro culto, pouquinha gente. Ah, então, se a tua igreja é boa, ela tem que ser boa na escola dominical, bíblica dominical, no culto de oração, na terça-feira, no culto de ensino, no culto na vigília. Tem que ser
massiva a participação. Claro que tem pessoas que não podem, mas sempre numa boa igreja haverá também uma boa audiência. As igrejas introduziram modernidades. Eu vou citar algumas: máquina de cartão de créditos, microfones em lapela, assim, minúsculo aí, pendurado na orelha, quase não dá para ver, ou então aqui na camisa ou na gravata, principalmente na camisa, porque não estão usando mais gravata, porque gravata é uma coisa de americano também, certo? Letras e hinos na tela, seja por reto projetor, seja numa tela de smart, uma tela de LED, seja na parede, luzes de LED, iluminando o púlpito, fazendo uma cruz de LED, enfim, púlpitos de inox, agora 2 púlpitos, um para a Bíblia, outro para o copo da água, isso é a moda agora, uma mesinha redondinha, até eu acho bom isso, porque tem aqueles púlpitos de madeira grandão que escondia todo mundo atrás, ali pelo menos fica transparente, dá para ver quem está atrás da mesinha. Mas isso são as modernidades que está acontecendo nos nossos dias. Um para colocar a Bíblia, outro para colocar água. Estão lendo a Bíblia em celulares, aqueles tablets. As mensagens agora saem lá no PowerPoint, é muita modernidade. E isso está sendo copiado. Igrejas que não faziam isso, igrejas que o pregador pregava só na unção do Espírito Santo e os milagres aconteciam e a salvação acontecia, agora foram enxertando essas modernidades, essas comodidades, essas facilidades, certo? Igrejas agora estão tendo elevadores também, porque tem gente cadeirante, tem que ter a rampa, tem que ter o elevador, porque são prédios de 3, 4, 5 andares, né? Porque tem muitos andares para cima, com muita secretaria, sala de reunião, auditório, porque fizeram uma Babel muito grande, porque se fosse só de um andar plano, seria fácil de um cadeirante subir. Tem igrejas que não têm subida de cadeirante, 70 anos praticando a mesma coisa. As igrejas precisam acender a luz e apagar a fumaça. Comunidades aderiram a essa moda vindo dos Estados Unidos. No escuro ninguém identifica ninguém. Inibe o companheirismo. Dizem que é mais clean, é mais top, é mais tchan. Eu vejo assim, é mais boate, é mais, parece uma sepultura. Dizem que é para focar só o pregador. Dizem que é para esconder o monte de cabo que os músicos têm ali no púlpito. E por que não faz um púlpito para os músicos na lateral? Virou moda também. Agora o púlpito, que deveria ser altar, está cheio de bateria de guitarra de baixo. E aqueles decibéis e forte, e aquelas coreografias, uma de cá, outra de lá, e de repente é um grupo de coreografia. E quando chega a hora da palavra, o pastor vazio, foi só um show, só um espetáculo, só uma exibição de instrumentos, parece que estão tocando para o mundo, músicas que a gente não sabe a letra, letras que se fosse passar na peneira não sobrava nada, porque não tem conteúdo bíblico. As igrejas não se renovaram. 70 anos. Agora eu vou dizer uma coisa da Assembleia de Deus. Ela tem 109 anos. Eu sei disso. Ela floresceu depois de uma pandemia. E está minguando depois de outra pandemia. Eu poderia citar muitas outras denominações por nome e por data, mas farei isso só com a Assembleia de Deus por ser a igreja mais velha do Brasil. 109 anos fazendo a mesma coisa. Os últimos 40 anos fazendo missões do mesmo jeitinho.
Um pastor vê numa igreja uma secretaria e ele copia e faz secretaria lá na sua igreja. Ele não tem missionário, mas tem secretaria. Ele não tem missionário, mas tem culto de missões. Ele está copiando. Fizeram a célula, ele gostou. Eu vou aplicar agora a célula. A Assembleia de Deus, ela cresceu sem célula. Foi a igreja que mais cresceu. Foi a igreja que mais obreiros fez durante um período de ouro nobre da igreja. Mas ela ficou um sistema religioso. E ficam se jactando e se gabando e dizendo: 109 anos que temos de história da igreja mãe. Você precisa ler um livro de avivamento e você vai perceber que todo movimento, todo avivamento também durou 100 anos. Você vai entender também que cada 100 anos existe uma pandemia. A pandemia anterior, muita gente ainda viveu essa pandemia. Uma pessoa que tem 103 anos hoje, ela viveu a pandemia passada, está passando por essa pandemia. Foi o que eu disse no início: se eu estivesse dentro do sistema histórico das igrejas, não poderia ser profeta agora. Por isso aqui no púlpito, na net, não tem cobertura denominacional. Apenas estamos debaixo da nuvem de Deus. 3 vezes por semana estamos trazendo aqui coisas novas do céu. Por isso eu pedi e dei bastante ênfase. Leia o capítulo 7 de Zacarias todo em sua casa. 70 anos fazendo a mesma ladainha, 70 anos fazendo o mesmo rito, 70 anos sem trazer renovação do céu, só enxertaram o modismo, só enxertaram americanismo, só enxertaram coisa da Europa, só enxertaram bandeiras e aplausos e luzes sem luzes e foco de luz e fumaça. Não se renovaram no espírito e ficaram parecido com um clube, ficaram parecido com aquela igreja que era pentecostal, que havia manifestações do espírito. Agora os profetas estão profetizando coisas óbvias. E ainda ele pergunta: a irmã é casada ou a irmã é solteira? Para fazer uma profecia mais certa, você tem que aprender a profetizar. Você está errando nas profecias. Tem muita gente errando, profetizando coisas que não encaixou, não deu certo, porque você profetizou da carne, porque você profetizou por conta própria, o Senhor não mandou. Eu não quero ficar um velho, se o Senhor me der, eu tenho 51 anos hoje, se o Senhor me der 20 anos mais, com 71, se o Senhor me der 30 anos mais, 81, se o Senhor me der 40 anos mais, vou estar com 91 anos. Eu quero ser sempre renovado dentro da minha alma. Eu não quero ficar agarrado numa tradição, num sistema religioso. Ah, meu pai fez assim, o pastor antigo fez assim, os primeiros pastores fizeram assim. Tá, e você vai ficar assim, com essa tradição? Você vai ficar com esses costumes? Você vai ficar escravizando o pobre? Você vai ficar extorquindo as viúvas? Você vai ficar pegando oferta missionária para ficar para o teu próprio caixa, na tua própria igreja local? Você vai continuar assim? Cantando 20 hinos num culto e pregando 10 minutos? Agora você virou pregador light? Você não vai se renovar? Você não está buscando a renovação? Aí você critica os católicos. Os católicos estão na televisão, principalmente os católicos renovados, falando em línguas, profetizando. E você fica: profecia, eu não posso profetizar mais. Eu não posso mais falar do arrebatamento. Eu não posso mais falar da vinda de Jesus. O que aconteceu contigo? Perdeu a estribeira? Perdeu o cajado? Perdeu a força? Perdeu a fé? Você não se renovou?
Você prefere ser taxativo, você prefere ser durão, você prefere ser dogmático, eclético, puritano e subjugando com negócio de cabelo, negócio de barba. É só uma questão de hormônio. Eu tenho muita barba. Qual é o pecado deixar barba? Qual é o pecado a mulher cortar o cabelo? As mulheres na Bíblia usavam joias até no nariz. Rebeca, que é símbolo da igreja, tinha joias no nariz. E aí você fica com doutrina de homem, castigando as mulheres. Já passou aquele tempo que os diáconos mediam o tamanho do cabelo, o tamanho da saia para deixar entrar na igreja. Já passou o tempo que os homens iam com chapéu para a igreja, ficava pendurado o chapéu ali num cabide. Na minha igreja, quando eu era criança, tinha esse cabide para pendurar o chapéu, o suspensol. Mas não, tem pregadores agora que estão usando suspensol, aquela cinta assim que segura a calça. Aquilo ali é moda, aquilo ali é bonito, aquilo ali é de antigamente. Então tem muita coisa dentro da igreja. 70 anos de hipocrisia. 70 anos segurando o sistema religioso. Ah, pastor, com 50? Eu com 51 anos agora não posso mais fazer parte de nenhuma convenção, porque tenho 50 anos. 51. Sou muito velho. Por isso que Deus me deu o púlpito na net, porque aqui não tem idade. Aqui até aparecer as arrugas, até o cabelo ficar branco ou ficar careca, eu vou estar pregando a palavra do Senhor. E estas lives que estou fazendo, elas estão alcançando muita gente. Elas estão abençoando muita gente. Eu quero orar nesse momento, vou colocar um fundo musical e te convidar para sexta-feira, cheia de missões. Nós vamos começar a fazer lives missionárias. Sempre vamos trazer um missionário. Dia 31 quero trazer um missionário para falar lá da Terra do Fogo. Lá no final, lá perto da Patagônia. Ele vai estar comigo aqui ao vivo. Dia 31, domingo. Aleluia. Deus amado. Deus querido. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ela ficou estacionada. Ela ficou inchada, ela ficou soberba, ela se jacta, Senhor, dos seus números, dos seus prédios, do seu sistema de som, agora é transmitido ao vivo, tem 3, 4 pessoas filmando. Meu Deus, aquelas poltronas no púlpito, aquela reverência toda, aquelas pessoas beijando a mão daquela autoridade que deveria ser simples como Jesus. Eles não podem dizer, vem e vê, como Jesus disse para aqueles jovens, quando eles perguntaram, mestre, aonde você mora? Jesus disse assim, vem e vê. E Jesus disse, as zorras, as aves do céu têm os seus ninhos, as zorras têm as suas covas, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Claro, aquele pastor presidente não pode chamar assim, porque ele não quer mostrar o seu apartamento de 500 mil, de 800 mil, de 1 milhão. Você se renovou assim? Você se enriqueceu? Você tem até guarda-costa? Ninguém toca em você. Você precisa ser renovado. Você precisa passar por um avivamento. Você precisa passar por uma conversão. Deus precisa tirar esse orgulho de dentro de você. Senão você vai ficar perguntando para Deus, Deus, temos 70 anos que fizemos assim. E Deus vai dizer, para de fazer assim. Deixe o meu espírito fluir.
Deixa a minha graça renovar. Deixa o meu espírito soprar. Deixa a minha igreja ser a minha igreja. Não faça dela um comércio. Não faça dela um produto de mercadoria. Senhor, muda essa marcha, essa quarta. Vamos colocar uma quinta. Desperta essa igreja que ficou egocêntrica, essa igreja que ficou cheia de si. Nós somos do centro, nós não somos da congregação do bairro. Nós temos uma infraestrutura, nós temos colégio, nós temos escola, creche, tem de tudo, até restaurante tem dentro da igreja, só não está o Espírito Santo. Pai, renova a igreja brasileira, renova os pastores, renova, Senhor, nesta noite, renova dentro de nós um espírito reto, coloca temor no nosso coração, para que a gente venha falar como Tu, Senhor, encomendou, como Tu deixou a Tua palavra, um evangelho simples, um evangelho cheio de graça, que o milagre aconteça tão pronto quando terminar de orar. Senhor, que aquelas manipulações de massa sejam repreendidas agora no nome de Jesus. Aqueles homens soberbos sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Aquela igreja, Senhor, que estava fazendo espetáculo em lugar de culto, fazendo demonstração de pompa, Senhor, derruba isso. Esses altares a Baal, esses altares ao ser humano, derruba esses altares. Faz que quebre, Senhor, mas o verdadeiro adorador, faz que ele surja, Senhor, que ele se levante. Faz como Elias, 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante das imagens, diante dos homens líderes, diante dos homens imponentes, diante dos homens cheios de autoridade. Senhor, dá-nos um coração simples, renova a Tua igreja, que os próximos 70 anos seja de renovação na Tua igreja, que o Teu Espírito Santo volte a atuar, que o Teu Espírito Santo volte a corrigir, que haja profecia, que haja discernimento, que haja salvação de almas, que haja conversões de famílias inteiras, que haja simplicidade, Senhor, porque o Teu Evangelho é simples, a vida, Senhor, é simples. Quebra esse espírito religioso, quebra esse sistema religioso, que se garganteia, que está há 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos já fazendo o mesmo, a mesma coisa do mesmo jeito. Perderam o Espírito Santo, perderam a autoridade, perderam a graça. Mas nessa noite, Senhor, eu acredito que Tu vai renovar. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo, essa mensagem vai estar no meu canal, TV Carcle. Eu vou disponibilizar o link para os meus contatos no YouTube. E quem se inscrever a partir de hoje estará concorrendo o sorteio de uma Bíblia The Way. Uma Bíblia linda, uma Bíblia nova, uma Bíblia muito abençoada. Vá lá, entre no Google, entra no YouTube, com teu Gmail, busque TV Carcle, faça a tua inscrição. Eu sei os que vão entrar hoje porque chega aviso para mim, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos compartilhar essa mensagem. O Brasil precisa ser renovado. O que vale aqui não é agora 70 anos de história, mas o que vale agora é os anos que nós vamos viver para frente, tal como o Senhor quer, agradando somente a Ele. Um abraço, boa noite e até logo.